Efeito placebo na ortopedia. O que você precisa saber? Existem muitos textos na internet que abordam o tema placebo. Mas quando me deparei com um anúncio sobre um produto chamado Zibo, que falarei mais tarde, achei que seria interessante mostrar a visão de um ortopedista sobre tão extraordinário tema. Para começo de conversa, é importante que você saiba que a crença de que certos tratamentos trazem alívio a algumas moléstias remonta ao início da humanidade. Basta você lembrar do costume antigo de oferecer água com açúcar a uma pessoa nervosa. Mais do que as propriedades em si desta composição, o que parece importar é o bem-estar e a memória afetiva associados ao placebo. Aliás, a palavra placebo vem do latim placere, que significa vou agradar. A palavra contrária é nocebo, que é quando o paciente experimenta uma sensação negativa advinda do uso de algum tratamento. Do ponto de vista amplo da palavra, qualquer intervenção pode ser considerado um placebo. Desde aquele comprimido que promete milagres à sua cartilagem, passando pelo cosmético que promete lhe trazer a juventude, até mesmo uma injeção daquele gás da atmosfera que tudo cura. Todas essas intervenções têm algo em comum, fazem com que o paciente tenha a sensação de que isto terá um efeito positivo. No âmbito das pesquisas, o termo placebo é muito utilizado para designar substâncias neutras, que são incapazes de reagir tanto positivamente quanto negativamente com o nosso organismo. Elas são muito úteis para testar a eficácia de novos medicamentos. O placebo ganhou força a partir da década de 50, quando um estudo demonstrou que alguns placebos eram capazes de ter uma eficácia em até 30% dos pacientes. Foi isto que você escutou. Neste estudo, o placebo teve a melhora em 30% dos pacientes. As pesquisas sobre o efeito placebo remontam ao século XVIII, quando nos Estados Unidos Dr. Perkins criou o chamado trator de Perkins, que nada mais eram do que duas hastes metálicas confeccionadas de uma liga metálica especial, segundo ele, capazes de eliminar o chamado fluido elétrico nocivo, presente na maioria das doenças. Envolto em controvérsia, o método teve aceitação do presidente americano George Washington, mas nem todos se convenceram. E na Inglaterra, o médico John Hager resolveu replicar a pesquisa, trocando as hastes metálicas por duas hastes de madeira. Teve o cuidado de pintá-las de uma tinta que as fizesse parecer com metal. Tratou alguns pacientes com doenças reumáticas e obteve os mesmos resultados do Dr. Perkins. Este, para muitos, é o primeiro artigo da literatura médica que aborda o efeito placebo. Os mecanismos pelos quais ocorre o fenômeno placebo ainda não são totalmente compreendidos, mas muitos dos aspectos já foram elucidados. Seja o tratamento verdadeiro ou falso, a expectativa positiva do paciente, bem como a relação de empatia entre o paciente e o profissional que irá executar o tratamento, parecem ser um dos aspectos-chave na melhora dos sintomas, principalmente da dor. Em algumas pesquisas, pílulas parecem ter melhores resultados do que comprimidos. Em injeções, um melhor resultado ainda em termos de alívio da dor. Já em outras pesquisas, tratamentos caros e vendidos como revolucionários e inovadores parecem ter um impacto positivo sobre os pacientes, pelo menos em termos de alívio da dor. Até mesmo a cor e a embalagem do produto podem influenciar os resultados. Mas é importante que você saiba que o efeito placebo não é apenas um efeito psicológico. E o simples fato de o paciente acreditar que o produto vai funcionar é capaz de ativar regiões no cérebro capazes de alterar a pressão arterial, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a temperatura,
e mesmo o controle da dor. Mas vamos ao Zibo, motivo de eu ter feito este vídeo. Ele é um produto encontrado em alguns sites e é vendido abertamente como um produto placebo. Ou seja, em sua descrição fica claro que não existe nenhum princípio ativo em sua fórmula. E, pasmem, conta com várias avaliações positivas. O fato de um produto ser abertamente vendido como placebo e ainda assim obter bons resultados traz implicações extraordinárias no estudo do efeito placebo. Se você se impressionou com o Zibo, imagina se eu te contar que procedimentos cirúrgicos também podem ser influenciados pelo efeito placebo. Para testar isso, os autores utilizam as chamadas sham surgery, que nada mais são do que cirurgias simuladas. Como você deve imaginar, isto é envolto em questões éticas e, por isto, são pouquíssimos os trabalhos da literatura. Em 2016, alguns autores fizeram uma revisão avaliando o impacto das cirurgias simuladas na ortopedia, mais especificamente em 4 procedimentos ortopédicos: a termocoagulação intradiscal com radiofrequência, a vertebroplastia para a osteoporose, a cirurgia da epicondilite lateral e a artroscopia do joelho. E, para surpresa de muitos, o resultado foi que as cirurgias simuladas apresentaram os mesmos scores na melhora da dor e na incapacidade do paciente. É claro que o resultado desta revisão, pelo tamanho pequeno da amostra, não significa que a cirurgia verdadeira não funciona, e sim que a percepção da dor é algo realmente complexo e necessita de mais pesquisas. Qual recado final você deve levar para casa? O fato de você ter obtido melhora com a utilização de algum produto não é suficiente para testarmos a eficácia deste tratamento. Para a segurança da população, são necessários estudos clínicos que avaliem qualquer tipo de produto. Fique atento a profissionais médicos e não médicos que prometem tratamentos milagrosos, mas destituídos da ciência séria. Como eu sempre digo, mente aberta e espírito crítico. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe este vídeo.